Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, mais um dia de celebrarmos a Jesus, primeiro dia da semana, é aquele dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E eu gosto daquele hino que diz assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mundo de cabeça para baixo, como nós sabemos, mas nós sabemos também que o nosso Deus continua soberano no controle de todas as coisas. E a história não é um emaranhado de fios enrolados. A história tem propósito, tem rumo, tem direção. O nosso Deus está desenhando essa história maravilhosa até aquele dia glorioso, quando finalmente vamos encontrar o nosso Salvador Jesus pessoalmente. Eu quero compartilhar brevemente com vocês o meu tema de hoje, o tema que nós vamos compartilhar encerrando a série desse mês, eu ministro, se Deus permitir, hoje pela manhã, na Bíblica aqui da Serra, às 10 e às 18 horas. Meu querido irmão presbítero Wagner ministra lá em Suzano, ele que pastoreia a igreja em Suzano, deve ministrar hoje às 18 horas. Ore por nós, precisamos das suas orações. E o tema de hoje é sacrifício de gratidão. Um tema muito, muito interessante. Antes de entrar nessa nossa conversa, eu queria compartilhar com você também o seguinte. Nós lançamos duas ferramentas. Uma é a atualização, que é o site leandrotarrataca.com.br. Se você entrar nesse site, você vai encontrar ali mensagens de texto devocionais, uma ferramenta muito legal que foi desenvolvida agora pelo Júnior Tarrataca da Ecosys, que é um especialista nessa área. Agradeço a Deus pela vida desse meu brother. Uma ferramenta em que você pode pesquisar o devocional por tema. Então você escreve gratidão, vai encontrar vários devocionais ali com esse tema. E também um campo em que você pode encontrar mensagens de áudio, para você ouvir gravações de podcast ou mensagens curtas. E também um acesso para vídeos de mensagens. Vários irmãos pediam, o site está atualizado e disponível para você. Deixa eu ver aqui. Anderson, bom dia, querido. Deus abençoe você, viu? Você, sua família, todos os teus. E também a segunda ferramenta que nós lançamos agora nos últimos dias foi um canal no WhatsApp. E está aqui, se você está assistindo pelo Instagram, vai estar na bios. Se você estiver assistindo por outras plataformas, nós vamos deixar o link em algum lugar para você poder acessar. É só clicar e você passa a fazer parte desse canal do WhatsApp, que não vai encher o seu celular de foto, de mensagem, porque trabalha com sistema de links. Então você durante o dia quer encontrar alguma coisa, clica ali e vai ser direcionado para o espaço para ou assistir uma mensagem, ou ouvir uma oração, ou ler um texto da Palavra de Deus. Ô Juliano, querido, Deus te abençoe, viu? Abraço. Jefarina, grande G, Deus te abençoe. Então, se você tiver interesse, procura lá leandrotarrataca.com.br ou clica na bio se está no Instagram para fazer parte do nosso grupo de canal do WhatsApp. Sacrifício de gratidão. Primeira coisa é que quando nós pensamos em sacrifício, nós ocidentais, cristãos, nós não entendemos muito disso, né? Há uma distância muito grande entre as nossas práticas e o sistema sacrificial que encontramos no livro de Levítico. Então, quando nós pensamos a sacrifício, nós sempre pensamos no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E glória a Deus por isso, é um ótimo pensamento. Mas em Levítico, existiam vários sacrifícios. Por exemplo, pelo menos 5. Holocausto, que era um sacrifício que expressava, por assim dizer, a comunhão do povo com Deus. Um sacrifício de cereais, ou oferta de cereais, que era uma celebração de gratidão pela provisão de Deus, da colheita. Um sacrifício de pacífico, então dentro do sacrifício pacífico, várias coisas eram celebradas, como, por exemplo, também ações de graças. O sacrifício pelo pecado, esse é o que talvez nós mais conhecemos, e o sacrifício pela culpa. O sacrifício pela culpa era bastante significativo. Vamos imaginar que alguém furtasse ali uma ovelha do vizinho. Depois, arrependido, ele ofereceria um sacrifício a Deus para pedir perdão do seu pecado,
mas ele deveria ainda reparar o dano que causou ao seu vizinho. Então, a oferta pela culpa era uma oferta reparatória. Mas meu assunto é a oferta de gratidão. É importante entender isso porque em Hebreus, no capítulo 13, nós vamos encontrar exatamente esta afirmação que diz assim, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Evidentemente que o sacrifício aqui não é um sacrifício que nos dê perdão dos nossos pecados. Não é esse tipo que está presente ali na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta que trata largamente sobre as práticas do Antigo Testamento e mostra a superioridade de Jesus. Por quê? Porque esses eram judeus que creram no Evangelho, mas que por conta da perseguição estavam começando agora a voltar atrás. Eles queriam voltar para a velha religião, para o velho sistema religioso, para o velho sistema de ofertas sacrificiais. E o autor, ele passa 13 capítulos ensinando: Jesus é melhor, Jesus é maior. Por que voltar? Então ele fala que Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, o pacto de Jesus é maior que o antigo pacto, o sacerdócio de Jesus é maior que o antigo sacerdócio, Jesus é maior que os patriarcas, Jesus é maior que todos os heróis da fé combinados. E depois de repetidas vezes apresentar isso para aquelas pessoas que estavam sofrendo a perseguição. Então pense o seguinte, aquelas pessoas estavam sofrendo, não martírio, o texto de Hebreus não sugere nenhum tipo de martírio, mas sugere prisão, sugere espólio dos bens. Então, cada vez que eles queriam servir a Jesus, eles tinham um prejuízo pessoal. O autor fala de sacrifício de louvor. Por quê? Lá no Antigo Testamento, em Levítico, quando eles pensavam na oferta de gratidão, na oferta de ação de graças, o texto de Levítico, ele começa assim, olha que interessante. Levítico 7:12. Se oferecer por oferta de ação de graças. Se oferecer por oferta de ação de graças. Mas não explica qual era a razão por que alguém ofereceria uma oferta de ação de graças. A oferta, o sacrifício de ação de graças custava. Como diz Timothy Keller, a pessoa teria que abrir mão de poder ou de recursos. Num certo sentido, a pessoa abria mão de recursos pessoais para poder agradecer a Deus. Pelo que elas agradeciam aqui? Os estudiosos judeus divergem. Alguns diziam que eram por coisas do dia a dia, pequenas e simples, mas importantes. Outros, baseado no Salmo 107, que outro dia eu ministrei sobre esse tema, dentro desse assunto de gratidão, diziam que não, se você tiver um grande livramento de Deus, se Deus te livrar do deserto, da detenção, da doença, do dilúvio, então você, entre aspas, se empobrece abrindo mão de algo que você tem, ou de uma posição que você tem, para oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Não para receber algo, mas porque você já recebeu algo tão grande, então você faz isso. Quando vamos para o livro do Novo Testamento, dos Hebreus, nós temos a mesma construção, um sacrifício, uma oferta de gratidão. Mas seriam, por coisas do nosso dia a dia, aquelas coisas pequenas, mas importantes, como, por exemplo, a bênção de poder enxergar, ou ouvir, ou sentir os diversos sabores, ou o tato. Ou seriam coisas grandiosas, como quando recebemos um grande livramento, uma cura, uma prosperidade inesperada. Bom, no contexto de Hebreus, capítulo 13, a grande razão é o maior de todos os livramentos que nós recebemos, a oferta que Jesus fez por nós. O contexto imediato do capítulo 13 diz que Jesus, fora dos portões da cidade, o que pressupõe a rejeição que ele também sofreu, ele morreu por nós. Então, Jesus é nosso sumo sacerdote. O nosso altar é a cruz do Calvário. E Jesus é o Cordeiro que morreu por nós. E por causa disso,
por causa de todo esse benefício que ele nos dá e da demonstração que Deus o Pai aceitou o sacrifício dele porque ele ressuscitou ao terceiro dia, a nossa cidade, diz o autor de Hebreus, não está aqui. Tudo aqui é transitório e passageiro. Assim como o Antigo Testamento era apenas uma sombra sem substância do que haveria de vir. Você preferiria a sombra de um carro ou um carro? Você preferia ver a silhueta, a sombra do seu filho ou poder tocar no seu filho? O Evangelho é a substância, não apenas uma sombra. E a cidade celestial que Deus nos oferece, ela é real, ela é eterna e indestrutível. O resto é efêmero e passageiro. E porque recebemos, por meio do sacrifício de Jesus, o acesso a essa cidade maravilhosa, nós devemos oferecer, por meio dele, sacrifício de louvor a Deus. Mas note que, diante dessa beleza do que Deus nos oferece, nós poderíamos pensar, puxa, mas eu vou oferecer o quê? O Salmo 50 é um salmo interessante que fala o salmista coloca Deus dizendo algumas coisas para o povo de Israel, como por exemplo, se eu quisesse holocaustos, ou bois, ou ovelhas, eu pegaria, eles são todos meus, todos meus. Então o salmista diz, vou oferecer o que a Deus? Aí no versículo 14 do Salmo 50 ele diz, oferece a Deus sacrifício de louvor. Oferece a Deus apenas gratidão. Oferece a Deus gratidão. Mas considere que até para oferecer gratidão a Deus, o texto diz assim, pois por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Até para oferecer sacrifício de louvor a Deus ou de gratidão a Deus, nós dependemos de Jesus, por meio de Jesus. Se Jesus não nos abre as portas celestiais, nós não temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, soberano, sábio, bondoso, justo. Mas quando Jesus nos abre as portas, nós temos a graça de oferecer gratidão a Deus. Quem é alcançado por graça é grato e oferece ações de graças. E ele diz, ofereça quando? Sempre. Ofereça a Deus sempre. Não de vez em quando, não só quando algo excepcional nos acontece, porque aquilo que é mais excepcional já nos aconteceu. Jesus deu a sua própria vida por nós. Então sempre ofereçamos a Deus sacrifício de gratidão. E sacrifício, ele diz na sequência de louvor, a palavra no grego pode significar sacrifício de louvor ou sacrifício de gratidão, poderia ser traduzido das duas maneiras. Carrega a ideia de que, de fato, nem sempre será fácil agradecer a Deus. Nem sempre. Porque em alguns momentos, quando enfrentamos lutas e dificuldades, oferecer a Deus nos custará muito. Custará talvez da nossa posição, custará do nosso poder pessoal, custará das nossas posses. Mas Deus é tão maravilhoso e o que Ele fez por nós é tão maravilhoso que ainda assim nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor. Deixa eu ver aqui. Pastor Leite, obrigado pela mensagem. Deus te abençoe. Miriam, Deus te abençoe. Paz de Jesus sobre a sua vida também. Então pense nisso. Deus é sempre digno. E nós não temos nada de fato que poderíamos sensibilizar. Deus não precisa da nossa gratidão. A gratidão e o louvor a Deus nos faz bem. É para o nosso bem que a porta da graça foi escancarada, para que possamos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor. E Ele nos diz onde que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quer dizer que gratidão que não se expressa é ingratidão na prática. Ele diz, por meio dos lábios que confessam o seu nome. Se você não expressa gratidão por palavras, por atitude, por ações, isso é uma ingratidão na prática. Deixa-me ver aqui mais um recadinho. Graça e paz de Jesus, minha irmã. Deus te abençoe, viu, Adelaide? Poliarte, bênção sobre a tua vida, meu querido. Um abraço. Então considere
que quando nós olhamos para o grande sacrifício de Jesus, recebemos o maior de todos os livramentos, o maior de todas as bênçãos, e por essa razão, sempre, agraciados, oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios. Se a gratidão está no coração como uma semente, o fruto da gratidão deve se exteriorizar. Assim como a árvore que tem boa raiz vai dar fruto, quem é grato é porque a raiz do coração está cheia de gratidão e o fruto vai sempre ser exteriorizado por palavras. Se você ler o próximo versículo, não vamos fazer isso aqui, porque essa aqui é uma prosa breve. O próximo versículo fala inclusive da nossa generosidade. Em outras palavras, gratidão se expressa por palavras e por ação. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, nos dê a graça de entrarmos por suas portas com o coração alegre, cheio de alegria. O que temos para oferecer a Deus, a esse Deus bondoso e maravilhoso? Apenas a nossa gratidão. Muito obrigado pela participação aqui com vocês. Que Deus te abençoe grandemente. Se estiver por perto, sobe a serra, vem celebrar conosco. Se estiver de longe, acompanhe aí pelas plataformas digitais. Forte abraço, ricas bênçãos e louvado seja o nosso Deus. Amém.